Imagine um tempo de escassez profunda, quando as terras parecem secas, os recursos somem e o coração precisa decidir entre confiar ou fugir. Imagine um homem vivendo à sombra de uma promessa feita a seu pai, carregando o peso da herança de fé, enquanto tudo ao seu redor parece colocar essa fé à prova. Ele é pressionado por inimigos, enfrenta conflitos inesperados, vê portas se fechando e ainda assim é chamado a permanecer. No entanto, onde havia escassez brota graça, onde havia contenda nasce paz, e onde não havia lugar algum, Deus abre espaço. Esta é a história de alguém comum, sustentado por uma promessa extraordinária. Gênesis, capítulo 26. Sobreveio fome à terra, como havia acontecido nos dias de Abraão, e Isaque foi até Gerar, onde estava Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito. Fique na terra que eu lhe mostrar. Habite nela como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. A você e à sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque permaneceu em Gerar. Quando os homens do lugar perguntaram sobre Rebeca, ele disse: É minha irmã, pois teve medo de dizer que era sua mulher, pensando que os homens daquele lugar poderiam matá-lo por causa dela, visto que ela era muito bonita. Depois de algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e disse: É evidente que ela é sua mulher. Como pôde dizer que é sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que poderia morrer por causa dela. Abimeleque disse: Que foi isso que você nos fez? Um de nós bem poderia ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente será morto. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele prosperou e se tornou cada vez mais rico, até se tornar muito poderoso. Possuía rebanhos de ovelhas, rebanhos de bois e muitos servos, de modo que os filisteus passaram a invejá-lo. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, haviam cavado nos dias de Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Saia do nosso meio, pois você já é mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Tornou a cavar os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve contenda. Por isso Isaque deu-lhe o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não houve contenda, chamou-o de Reobote e disse: Agora o Senhor nos deu lugar, e prosperaremos nesta terra. Dali Isaque subiu para Berseba. O Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Abimeleque veio a ele desde Gerar, com seu conselheiro Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que vieram até mim se me odiavam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam:
Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: haja agora um juramento entre nós e você, e façamos uma aliança com você, para que você não nos faça mal. Assim como nós não o molestamos, e sempre o tratamos bem, e o deixamos ir em paz. Agora sabemos que você é abençoado do Senhor. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte levantaram-se cedo e juraram um ao outro. Isaque os despediu, e eles partiram em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e lhe deram notícia do poço que haviam cavado, dizendo: achamos água. Ao poço ele deu o nome de Seba. Por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com Judite, filha de Beeri, o Eteu, e com Basemate, filha de Elon, também Eteu. Elas foram motivo de amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 26 é um capítulo profundamente significativo que mostra Deus reafirmando sua aliança com Isaque, o filho de Abraão, e conduzindo-o através de situações que evidenciam tanto a fidelidade divina quanto as fraquezas humanas. Esse capítulo ecoa temas centrais da narrativa bíblica: promessa, provisão, obediência, luta, conflito e, finalmente, reconciliação e bênção. A história começa com uma situação já conhecida da linhagem patriarcal: a fome na terra. Assim como seu pai Abraão, Isaque enfrenta uma crise que o obriga a se mover. Ele se dirige a Gerar, terra dos filisteus, buscando refúgio. Mas antes que avance em direção ao Egito, como seu pai havia feito anteriormente, Deus o intercepta com uma ordem clara: não desça ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. Deus reafirma a aliança feita com Abraão, prometendo dar a Isaque as mesmas bênçãos: terra, descendência numerosa, e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. É uma afirmação poderosa da continuidade do plano de Deus. Mesmo com Abraão morto, a promessa permanece viva e eficaz. A fé de Isaque, embora real, ainda é imperfeita. Ao enfrentar o temor dos homens em Gerar, repete o mesmo erro de seu pai, mentindo sobre sua esposa Rebeca e dizendo que era sua irmã. Essa escolha evidencia o medo em seu coração, um medo que, naquele momento, parece maior do que sua confiança nas promessas de Deus. No entanto, apesar da falha de Isaque, Deus o preserva. Ele é exposto, repreendido por Abimeleque, mas protegido. Isso mostra que a bênção divina não está baseada na perfeição moral do homem, mas na graça e fidelidade de Deus à sua aliança. Na sequência, vemos Isaque sendo ricamente abençoado. Ele planta e colhe 100 vezes mais no mesmo ano, uma indicação clara da intervenção sobrenatural de Deus em meio à escassez. Seu crescimento em riqueza e influência desperta a inveja dos filisteus, que sabotam seu progresso, entulhando os poços de seu pai e pressionando-o a sair. Esse trecho revela uma verdade marcante. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, o povo do Senhor não está isento de oposição, conflitos e injustiças. A bênção de Deus não elimina a luta, mas sustenta o fiel no meio dela. Apesar da hostilidade, Isaque responde com mansidão. Ele cava novamente os poços um a um, apenas para enfrentar contenda e ter de seguir adiante. Mas persevera, até que finalmente encontra um lugar onde não há disputa. Ele chama esse poço de Reobote, reconhecendo que o Senhor lhe abriu espaço. Essa parte do capítulo fala profundamente sobre humildade, paciência e confiança na soberania divina. Em vez de revidar ou buscar justiça com as próprias mãos, Isaque continua cavando, trabalhando, esperando e confiando. E Deus o honra por isso. A cena seguinte ocorre em Berseba, onde Deus mais uma vez aparece a Isaque, reiterando suas promessas e exortando-o a não temer. Isaque, em resposta, constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Aqui vemos uma espiritualidade que amadurece. Não mais apenas um herdeiro da promessa, mas alguém que, aos poucos, aprende a caminhar na fé por si mesmo.
O reencontro com Abimeleque marca um ponto de reconciliação. Aquele que antes o expulsou, agora busca uma aliança, reconhecendo que Deus está com Isaque. Essa inversão é importante. O testemunho da bênção de Deus na vida do seu servo é tão evidente que até os pagãos o notam. A fidelidade de Deus se torna inegável, mesmo aos olhos dos que não o servem. O tratado de paz é selado com um banquete e o capítulo destaca mais uma vez a bênção divina. Enquanto os homens partem, os servos de Isaque encontram água naquele mesmo dia, dando nome ao poço e perpetuando o nome de Berseba, lugar de juramento. O capítulo termina com uma nota amarga. Esaú, o filho mais velho de Isaque, casa-se com mulheres heteias, o que causa grande tristeza a seus pais. Esse pequeno parágrafo finaliza o capítulo com um contraste. Enquanto Isaque se firma nas promessas de Deus e cresce em fidelidade, Esaú começa a trilhar um caminho que trará conflito e dor à sua família. É uma antecipação do drama familiar que se desenvolverá nos capítulos seguintes. Gênesis 26 mostra que Deus é fiel à sua aliança, mesmo quando seus servos são fracos e enfrentam oposição. A mão de Deus conduz, protege, corrige, sustenta e exalta aqueles a quem Ele escolheu, e faz isso de forma soberana, graciosa e sábia. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Uma das primeiras lições que Gênesis 26 nos oferece é que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias favoráveis. Isaque enfrentou uma grande fome, foi forçado a sair de onde estava e mesmo assim foi chamado a permanecer em obediência. Deus não o conduziu imediatamente para um lugar mais fácil ou mais fértil, mas prometeu estar com ele. Essa é uma verdade consoladora. A presença de Deus é mais preciosa do que qualquer estabilidade exterior. A verdadeira segurança está onde Deus está, mesmo que o cenário à nossa volta pareça árido ou ameaçador. Somos lembrados de que viver pela fé é confiar em Deus quando as promessas ainda não se cumpriram plenamente, mas crer que Ele as cumprirá, pois é fiel. Outra aplicação está na forma como Isaque lida com os conflitos. Ele enfrenta hostilidade, injustiça e inveja por parte dos filisteus. Eles entulham seus poços, expulsam-no de seu território, e ainda assim Isaque responde sem violência, sem vingança. Ele se afasta, cava de novo, insiste com mansidão. Isso não é fraqueza, mas sabedoria que vem do alto. Mostra que a verdadeira força espiritual não está na imposição, mas na confiança em Deus para prover espaço, tempo e honra ao seu tempo. O servo de Deus é chamado a renunciar à disputa pelo controle e a perseverar no bem, sabendo que o Senhor vê tudo e recompensa a fidelidade paciente. Além disso, a repetição do erro de Abraão nos mostra como mesmo os herdeiros da promessa ainda carregam fragilidades. Isaque mente por medo, como seu pai antes dele, mostrando que a santificação é um processo. Mas o mais admirável é que Deus não abandona nem cancela suas promessas por causa disso. Ele corrige sim, mas não retira sua bênção. Isso ensina que a graça de Deus é maior que nossas falhas. Ela não incentiva o pecado, mas consola os fracos. Saber disso nos leva à humildade e à gratidão. Não somos sustentados por nossa perfeição, mas por uma misericórdia que persevera até o fim. Também aprendemos com a figura de Abimeleque e sua mudança de postura. Ele inicialmente teme o crescimento de Isaque e o afasta, mas depois reconhece que Deus está com ele e busca reconciliação. Isso mostra que o testemunho de uma vida abençoada e piedosa tem impacto até mesmo sobre aqueles que não creem. Deus exalta seus servos diante dos homens, não para orgulho, mas para que seu nome seja glorificado por meio deles. O povo de Deus é chamado a viver de tal forma que a bênção sobre suas vidas seja inegável, não apenas material, mas sobretudo espiritual. Sabedoria, paz, justiça, bondade, perseverança, retidão. A bênção visível atrai a atenção do mundo, não para a glória do homem, mas para que todos vejam a luz do Senhor.
Por fim, a atitude de Isaque em Berseba ensina-nos que, mesmo depois de receber muitas bênçãos, o coração piedoso se volta ao altar. Ele não se acomoda nas conquistas, mas edifica um altar, invoca o nome do Senhor e se estabelece ali com temor e reverência. Isso é fundamental. A prosperidade não deve nos afastar da devoção, mas aprofundá-la. É no altar que reconhecemos que tudo vem de Deus, é mantido por Ele e é para Ele. A jornada de Isaque em Gênesis 26 é como um espelho colocado diante de nós. Ela revela tanto as lutas do coração humano quanto a fidelidade imutável de Deus. Vemos um homem comum, herdeiro de grandes promessas, enfrentando os mesmos medos, tropeçando nas mesmas fraquezas que seu pai, e ainda assim sustentado por uma graça que não falha. Isso nos lembra que a história da redenção não depende da força dos homens, mas da fidelidade do Deus que os chama. Neste capítulo, somos lembrados de que o caminho da obediência nem sempre será livre de dificuldades. Às vezes seremos pressionados, injustiçados, deslocados, mas o Deus que prometeu estar conosco é o mesmo que nos abre espaço onde parecia não haver caminho. Ele nos ensina a responder à oposição com mansidão, a cavar novos poços com perseverança, a esperar por águas vivas no meio do deserto. Cada renúncia, cada passo de fé, cada ato de obediência, mesmo em meio à fragilidade, é guardado e recompensado por Ele. Mais do que isso, somos levados a considerar que, ao longo da vida, mesmo quando tropeçamos ou cedemos ao medo, o Senhor continua ao nosso lado. Ele nos corrige com amor, nos restaura e reafirma suas promessas. Essa fidelidade não é conquistada por nosso mérito, mas fundamentada em algo muito mais profundo, no compromisso eterno que Deus assumiu de nos abençoar por meio do sacrifício perfeito de seu Filho. Jesus Cristo é o verdadeiro descendente prometido a Abraão e Isaque. Nele todas as nações da terra são abençoadas. Nele encontramos não apenas água para matar a sede do corpo, mas a fonte de vida eterna que jorra no deserto da alma. Por meio dele, temos acesso ao altar, à reconciliação e à verdadeira paz com Deus. E é pela graça que ele nos sustenta em meio às nossas limitações, conduzindo-nos com paciência, enquanto nos transforma à sua imagem. Por isso, se hoje você se sente fraco, deslocado ou injustiçado, lembre-se, Deus vê, Deus está com você e Deus está agindo. Continue cavando, continue esperando, continue adorando. O Senhor que abriu caminhos para Isaque também cuida de você. O Cristo que morreu e ressuscitou em seu favor é suficiente para perdoar, restaurar, guiar e completar a boa obra que começou. Que esta palavra te leve a confiar mais e a amar mais o Deus que, mesmo em meio à escassez, faz brotar águas de renovo para os que pertencem a Ele. Que a graça do Senhor seja contigo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.